Olá, meus queridos irmãos. Que a paz de Cristo esteja com vocês neste dia maravilhoso que Deus nos concede. É uma alegria começar este dia juntos, lembrando que a cada amanhecer temos a oportunidade de recomeçar e buscar a presença de Deus. Cada novo dia é uma chance que Deus nos dá para crescer, aprender e nos aproximarmos mais dele. A palavra de Deus nos ensina que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, independentemente das dificuldades que passamos. Hoje, Deus preparou este dia para você viver com paz, amor e alegria. Não importa o que aconteceu ontem, pois Ele é maior que qualquer obstáculo. Jesus, em toda a sua caminhada, nos deu um exemplo perfeito de como devemos amar. Ele amou os que a sociedade rejeitava, ele amou as mulheres, amou os leprosos, amou os marginalizados, amou até mesmo os seus inimigos. Em um tempo onde as mulheres eram subestimadas, Jesus as tratou com dignidade e as colocou como exemplo para todos. Ele não viu a mulher samaritana com desprezo, mas sim com compaixão, e ofereceu a ela água viva. Ele não apenas tocou os leprosos, como também os curou, mostrando que não existem pessoas impuras ou fora do alcance de seu amor. Vamos começar este dia com corações agradecidos e fé renovada. Que a presença de Deus nos guie em cada passo e que vivamos este dia com propósito e confiança em sua providência. Amém? Vamos orar, entregando este dia nas mãos de Deus. Meus irmãos e irmãs, quero que você reflita sobre o amor incondicional de Cristo, um amor que não faz distinção, que acolhe a todos, sem exceção. Jesus amou aqueles que a sociedade rejeitava, como as mulheres, os leprosos, os marginalizados e até seus inimigos. Ele tratou todos com dignidade e compaixão, oferecendo a água viva à mulher samaritana e curando os leprosos, mostrando que ninguém está fora do alcance de seu amor. Esse é o nosso chamado, amar como Cristo amou. Em um mundo dividido, onde muitas vezes olhamos para os outros com julgamento, Cristo nos ensina a amar sem condições, mesmo os que nos ferem. Ele nos chamou para ser luz no meio da escuridão e paz onde há guerra. Viver dessa maneira não é fácil, mas se Jesus não tivesse amado os pecadores e dado sua vida por nós, onde estaríamos? O amor de Cristo nos transforma, e devemos refletir esse amor em nossas atitudes diárias. Não importa a história ou as falhas dos outros, o que importa é que todos somos filhos de Deus. Se você se sente distante do amor de Cristo, saiba que Ele te ama incondicionalmente, com um amor eterno. Ele quer que você sinta esse amor e o compartilhe com o mundo. Vamos orar para que o Espírito Santo nos capacite a ser canais do amor de Deus, espalhando sua graça em cada palavra e ação. Senhor, agradecemos teu amor incondicional e pedimos que nos ajude a ser luz do mundo, refletindo teu amor em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, sabemos que é difícil manter a fé em um mundo onde tantas pessoas e situações tentam semear dúvida em nossos corações. Todos nós passamos por momentos de questionamento, e é natural nos sentirmos abalados quando as circunstâncias nos pressionam ou quando pessoas ao nosso redor questionam nossas crenças e fé em Deus. Às vezes, a luta contra a incredulidade pode ser tão intensa que parece quase impossível manter nossa confiança em Deus. Mas é nesse momento que precisamos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Ele sempre nos encorajou a ser sábios e a discernir com quem compartilhamos nossa fé. Jesus sabia que nem todos estavam preparados para ouvir e compreender a profundidade do reino de Deus.
Ele sabia que em certos momentos, as pessoas que estavam ao nosso redor poderiam nos desviar do caminho, sem querer, ou até mesmo nos desmotivar. Portanto, o Senhor nos ensina que, em algumas situações, precisamos proteger nosso coração e nossa fé, criando uma distância saudável de pessoas que, ao invés de nos fortalecerem, nos enfraquecem. Sabe, irmãos, existem vozes em nossas vidas que podem ser como pedras no nosso caminho de fé. São aquelas vozes que nos dizem: você não vai conseguir, isso é impossível, ou você está acreditando demais. Essas palavras podem vir de pessoas que amamos, mas que, por falta de entendimento ou de fé, acabam duvidando dos milagres que Deus pode realizar em nossas vidas. Por isso, precisamos estar atentos para não permitir que essas vozes nos afetem. Jesus nos ensinou que devemos focar em Sua palavra e manter os nossos corações firmes. Em momentos de dúvida, devemos voltar para as Escrituras, pois elas são o fundamento da nossa fé. Em João 14:1, ele nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele nos chama a confiar em Ele, mesmo quando a tempestade parece forte, e a não nos deixar abalar pelas dúvidas que o inimigo tenta plantar em nossas mentes. Portanto, neste dia, eu te convido a refletir: quais são as vozes que você tem ouvido que têm enfraquecido sua fé? Quais palavras você tem permitido entrar no seu coração que estão afastando você da confiança total em Deus? Senhor, nos ajude a discernir, a ouvir a sua voz e a permanecer firmes em sua palavra. Que possamos, como o salmista, declarar: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Em nome de Jesus, amém. Que hoje, irmãos, possamos nos firmar em Deus, rejeitar a incredulidade e permitir que a fé em seu poder nos fortaleça a cada passo. Meus queridos irmãos e irmãs, é impossível falar sobre a nossa caminhada com Cristo sem mencionar a fé, porque a fé é a chave que abre portas para os milagres de Deus. E eu quero falar com você, neste momento, sobre o poder transformador da fé. A Bíblia nos ensina, em Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso significa que, mesmo que nossos olhos naturais não vejam a resposta, a nossa fé em Deus nos dá a certeza de que Ele já está agindo a nosso favor. Fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, mas é confiar plenamente que Ele vai agir, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Eu quero lembrar de uma história na Bíblia, a de Bartimeu, o cego. Ele estava à beira do caminho e, quando soube que Jesus estava passando, ele clamou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar de ser repreendido pela multidão, Bartimeu não se calou, ele insistiu, porque ele sabia que Jesus era a sua única esperança. E o milagre aconteceu. Jesus, ao ouvir a sua fé, disse: a tua fé te salvou. Bartimeu foi curado e sua vida foi transformada. Irmãos, eu quero que você entenda: o milagre de Deus está disponível para todos aqueles que creem. Pode ser que você esteja enfrentando uma situação impossível, mas a sua fé, por menor que seja, pode mover montanhas. O Senhor não olha para as circunstâncias, Ele olha para o seu coração. Ele vê a sua fé e, quando você crê, Ele age de maneira sobrenatural. Eu sei que às vezes a dúvida tenta invadir nosso coração e a ansiedade toma conta. Mas eu quero te encorajar a não perder a esperança. Mesmo quando a resposta de Deus parece demorar,
Ele está trabalhando e o milagre vai chegar no tempo dele. Nossa parte é confiar, crer e esperar, porque o nosso Deus nunca falha. Vamos orar agora, confiando que Ele pode fazer o impossível em nossas vidas. Senhor, nós colocamos nossas vidas e nossos pedidos em Tuas mãos, sabendo que Tu és um Deus de milagres. Aumenta nossa fé, Senhor, e nos ensina a confiar plenamente em Ti. Em nome de Jesus, amém. Que hoje você experimente o poder da fé. Confie em Deus, porque Ele é fiel para realizar tudo o que prometeu. Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho pessoal, algo que Deus fez da minha vida e que tem sido uma prova constante do seu poder e da sua fidelidade. Talvez você esteja enfrentando desafios e perguntas em sua caminhada, e você se pergunte se Deus realmente pode agir na sua vida. Deixe-me dizer que Deus é fiel, e Ele tem o poder de transformar qualquer situação. Houve um momento na minha vida em que tudo parecia perdido. As dificuldades eram grandes, e parecia que não havia saída. A pressão era tanta que eu não sabia mais o que fazer. Mas, nesse momento de desespero, algo dentro de mim disse: Deus está comigo, e Ele vai me ajudar. Foi aí que comecei a clamar a Deus, a confiar em Ele, mesmo quando tudo ao meu redor me dizia o contrário. Eu sabia que o Senhor não iria me abandonar, e com isso no meu coração, comecei a ver Deus agir. Ele foi abrindo portas onde eu pensava que não havia mais nenhuma possibilidade. Deus restaurou situações que pareciam irremediáveis e trouxe paz onde havia confusão. E mais do que as bênçãos que Ele me deu, eu percebia a Sua presença, me guiando, me dando forças para seguir em frente. Hoje, posso olhar para trás e ver que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus esteve ao meu lado. Ele nunca me deixou sozinho, e Ele não vai deixar você também. Talvez você esteja esperando por um milagre, talvez a resposta de Deus não tenha chegado ainda, mas eu te garanto, Ele está trabalhando, e a resposta vai chegar no tempo certo. Quero te encorajar a não desistir. Se você crer, Deus pode fazer milagres na sua vida, assim como Ele fez na minha. Ele nunca falha. Vamos orar agora e entregar tudo o que temos nas mãos dele. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade e pelo teu amor. Sabemos que, em ti, podemos confiar, pois tu nunca nos abandonas. Nos dá a força para continuar, a fé para esperar, e a paciência para ver o teu milagre acontecer. Em nome de Jesus, amém. Que você sinta a paz e a confiança de que Deus está no controle de tudo, e que Ele nunca falhará em cumprir suas promessas na sua vida. Meus queridos irmãos e irmãs, quero convidar você a refletir sobre uma das histórias mais poderosas da Bíblia, que revela a profundidade da fé de uma mulher que, mesmo em meio a uma situação de desespero, creu que Jesus poderia transformar sua vida. Essa história está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25, e é sobre a mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. Uma mulher que passou por tantas dificuldades, mas que encontrou sua cura no poder de Cristo. Hoje, eu quero falar sobre o que podemos aprender com a fé dessa mulher e como ela se aplica à nossa vida diária. A Bíblia nos diz que essa mulher estava sofrendo com uma hemorragia crônica por 12 anos. 12 anos. Imagine o quanto ela estava cansada. 12 anos sem poder encontrar uma solução. 12 anos tentando de tudo e não conseguindo nenhum resultado. Ela procurou todos os médicos da sua época, gastou todo o seu dinheiro, mas em vez de melhorar, sua condição só piorava.
Ela estava praticamente sem esperança. Não só fisicamente debilitada, mas também emocionalmente e espiritualmente. Numa época em que as pessoas com doenças como essa eram consideradas impuras e afastadas da sociedade, ela estava sozinha, rejeitada, sem apoio. Talvez muitos ao seu redor a olhassem como alguém sem valor. A solidão, o medo e o sofrimento a consumiam. Mas há algo poderoso que a Bíblia nos ensina nesta história. Irmãos, quando não há mais nada que possamos fazer, quando todos os recursos se esgotam e as portas parecem fechadas, Jesus é sempre a resposta. Ela não tinha mais recursos humanos, mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu que ele estava passando por ali, e uma esperança começou a nascer no seu coração. Ela soube que, se conseguisse chegar até Jesus, poderia ser curada. E isso é o que me faz pensar quantas vezes, em nossas próprias vidas, nos encontramos numa situação desesperadora, e é quando ouvimos sobre o poder de Deus, ouvimos falar de Jesus, que nossa esperança começa a ser renovada. Agora, pensemos na atitude dessa mulher. Ela sabia que não poderia simplesmente esperar que Jesus fosse até ela, porque a multidão ao redor de Jesus era enorme. Mas algo dentro dela a impulsionou a ir até ele, mesmo com todas as dificuldades. Ela enfrentou obstáculos, enfrentou a multidão, superou seu medo e se lançou na fé. Ela tocou nas vestes de Jesus, e naquele momento, a Bíblia diz que o poder de Deus a curou imediatamente. O que é tão profundo nessa história, irmãos, é que a fé dessa mulher não foi uma fé passiva. Ela não ficou apenas esperando um milagre acontecer. Ela agiu. Ela tomou a atitude de buscar Jesus. Ela não se importou com a multidão, com as dificuldades ou com o que as pessoas poderiam pensar dela. Ela sabia que Jesus era a sua única esperança e, mesmo sem ser convidada, foi até ele. E essa atitude de fé ousada e ativa é algo que precisamos aprender a ter em nossas próprias vidas. Às vezes, irmãos, nós passamos por situações em que nos sentimos impotentes, como essa mulher. Sentimos que o caminho é longo, difícil e cheio de obstáculos. Mas a fé verdadeira, a fé que traz transformação, é aquela que não se limita a esperar passivamente. A fé verdadeira é aquela que nos move a agir, a dar um passo em direção a Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Jesus estava disponível para todos, mas apenas a mulher que se aproximou com fé recebeu a cura. Isso nos ensina que, para recebermos o milagre de Deus, precisamos nos aproximar dele com a fé de que ele pode fazer a diferença em nossas vidas. O mais impressionante é que, embora a mulher tenha tocado nas vestes de Jesus de forma discreta, Jesus imediatamente percebeu que algo havia acontecido. Ele parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos, surpreendidos, disseram: "Senhor, há uma multidão ao teu redor, todos te tocam." Mas Jesus sabia que alguém havia tocado com fé. Ele não estava perguntando porque não soubesse, mas para que a mulher fosse reconhecida publicamente. Ele queria que todos vissem a fé dela, queria que ela se manifestasse como um exemplo para todos. Ele disse: "A tua fé te curou." Irmãos, muitas vezes, a fé verdadeira é algo que só Deus vê, mas Ele sempre nos chama para reconhecer e expressar essa fé diante dele. Jesus sabe quando alguém se aproxima com fé genuína. Ele conhece o seu coração e ele recompensa a fé que se manifesta em ações. Muitas vezes, é preciso dar o primeiro passo, tocar em Jesus com nossa fé, para que ele possa, então,
agir em nossas vidas. O milagre que essa mulher experimentou não foi apenas físico. Claro, ela foi curada da sua hemorragia, mas o que Jesus fez por ela foi muito mais do que isso. Ele a restaurou completamente, não apenas no corpo, mas também na alma e no espírito. Ela passou de uma mulher rejeitada, sem esperança, para uma mulher restaurada e aceita por Cristo. Jesus não a curou apenas para sua saúde física, mas para restaurar sua dignidade, sua vida social e sua paz interior. Irmãos, a fé que Jesus nos chama a ter não é apenas para nossos problemas imediatos. Quando colocamos nossa fé nele, ele não só resolve nossas dificuldades, mas nos transforma profundamente. Ele nos dá uma nova identidade, uma nova vida. Não importa onde você esteja ou o que você tenha enfrentado até agora, Jesus pode restaurar tudo o que foi perdido. Ele pode transformar qualquer área da sua vida que esteja quebrada, e ele está pronto para agir em seu favor, assim como fez com aquela mulher. Hoje, eu quero que você reflita. Você tem essa fé ousada, que se lança até Jesus, independentemente das dificuldades? Você tem buscado a Ele com confiança, sabendo que Ele pode fazer o impossível? Não importa qual seja o seu problema ou desafio, Deus está pronto para agir, e a fé em Cristo é a chave para ver a transformação em sua vida. Vamos orar agora, colocando nossa fé em ação. Senhor, assim como a mulher da hemorragia, nós nos aproximamos de Ti com fé. Não importa o que estamos enfrentando, sabemos que Tu és a nossa única esperança. Nós cremos no Teu poder e Te pedimos, Senhor, que nos cures, que nos restaure e que faça milagres em nossas vidas. Que nossa fé seja como a daquela mulher que ousou acreditar no impossível. Em nome de Jesus, amém. Que você experimente, hoje, a fé que transforma. Não importa o tamanho do desafio, em Cristo tudo é possível. Deus te abençoe poderosamente. Meus irmãos e irmãs, sei que todos nós enfrentamos momentos em que a dúvida tenta invadir nosso coração. Quando as circunstâncias ao nosso redor parecem dizer não, quando as dificuldades parecem maiores do que a nossa fé, é muito fácil começar a questionar: será que Deus vai realmente agir? Será que o milagre vai acontecer? Mas eu quero lembrar a você que, mesmo em meio à tempestade, a nossa confiança deve estar em Deus e não nas circunstâncias. Jesus, em Marcos 5:36, disse a Jairus: não temas, crê somente. Ele nos ensina que, mesmo diante das piores notícias, a fé em Deus é o que nos dá a força para continuar. Jairus tinha ouvido que sua filha estava morta, mas Jesus o desafiou a não ouvir as vozes do desânimo, a não se deixar abalar pela incredulidade. A fé é o que move a mão de Deus, e mesmo quando tudo parece perdido, a nossa confiança deve estar em Ele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que as vozes de dúvida ou as circunstâncias ao seu redor te façam desistir. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer situação e Ele tem o poder de transformar qualquer impossível. Se você crer, não importa a dificuldade, Deus pode fazer milagres. Não tema, crê somente. Vamos orar agora, pedindo a Deus que fortaleça a nossa fé e nos ajude a confiar, mesmo quando as dúvidas tentam nos desviar. Senhor, aumenta a nossa fé e ajuda-nos a confiar plenamente em Ti, sabendo que, em Ti, tudo é possível. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao momento mais importante dessa oração, o momento em que colocamos diante de Deus todas as nossas preocupações, desafios e alegrias.
O Senhor é fiel para ouvir e responder às nossas orações, e eu quero te convidar agora a abrir o seu coração e entregar tudo a Ele. Sabemos que, ao longo do dia, podemos enfrentar muitos obstáculos, e é normal nos sentirmos cansados ou desanimados. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar que todas as vozes de medo e desânimo sejam silenciadas e que você possa ouvir apenas a voz de Deus, que te chama para a confiança, a paz e a vitória. Vamos orar agora, clamando pela intervenção divina em nossas vidas. Senhor, agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. A Tua presença nos fortalece nos dias. Sabemos que, sem Ti, nada podemos fazer, mas com a Tua ajuda, somos mais do que vencedores. Pedimos que nos encha com o Teu Espírito Santo e que, mesmo nas dificuldades, possamos enxergar a Tua mão agindo em nossa vida. Agora, eu te peço que você faça essa oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu confio em Ti, sei que o Senhor pode fazer o impossível em minha vida. Toma o controle de tudo, me dá força, coragem e fé para seguir em frente, e me ajuda a viver este dia com gratidão e confiança em Ti. Amém. Receba agora a bênção do Senhor. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Que a presença de Deus te guie e fortaleça. Em nome de Jesus, amém. Que a paz de Cristo esteja com você e que você sinta a sua presença. Não importa o que você enfrente hoje, lembre-se, Deus está contigo. Até o próximo momento de oração.